dia, meus amigos do YouTube. Meu nome é Jofre Nogueira Filho, eu sou endocrinologista e nutrólogo. E hoje eu quero falar algumas coisas interessantes, em que se inclui o vício por chocolate e algumas dúvidas se a obesidade é só uma doença hormonal, em alguns casos ela é um vício pela comida. Segundo nossas estatísticas, no Brasil já estamos mais de 50% da população com excesso de peso, e nos Estados Unidos já chega a mais de 70%. Mas, quando uma pessoa vai no endocrinologista, no nutrólogo para emagrecer, o mais comum é que ele receba uma informação assim: você tem que diminuir as calorias, você tem que aumentar a sua atividade física. E essa informação, esse tratamento, é quase sempre fadado ao fracasso. Se a pessoa fosse capaz de comer menos, ou fosse capaz de fazer mais atividade física, ela não estaria no consultório. É a mesma coisa que dizer para um alcoólatra que ele deve beber menos. Ele sabe disso, mas se ele conseguisse, ele não era alcoólatra. Hoje se considera que, pela neurobiologia, que a obesidade tem algumas coisas compulsivas, como os vícios de cocaína, heroína, maconha, etc. Normalmente, quando a fome aperta, os hormônios são liberados no aparelho digestivo e agem no cérebro, localizando numa área que tem muita endorfina, que isso faz a gente passar a ter prazer com a alimentação. E essa percepção do prazer, uma coisa que dá mais prazer, o que é mais ou menos saboroso, é o que faz o controle fino de quanto a gente come durante a refeição. Há um vídeo que ajuda você a comer menos, nesse canal mesmo, que se chama Como Comer Menos, o melhor truque que eu conheço. E funciona muito. Deem uma olhadinha. À medida que o estômago se distende, que os alimentos vão andando dentro do trato digestivo, vão ativando esses mecanismos cerebrais de recompensa. E com o passar do progresso do alimento, esses reforços são menos evidentes. É por isso que a fome vai fazendo você comer menos. Mas só que carboidratos e alimentos gordurosos alteram esse sistema. Eles fazem com que outros hormônios que desliguem a fome passem a não funcionar. Isso que explica porque mesmo depois de uma grande refeição, ainda lhe apetece um doce, porque o doce, o carboidrato e a gordura têm mecanismos próprios de ativar isso. O chocolate é um exemplo. É raro na natureza você encontrar um alimento que tenha gordura, que é uma coisa que faz a gente comer mais, e carboidrato junto. E o chocolate tem os dois juntos, por isso ele é um grande exemplo desse tipo, e você não encontra isso na natureza. O melhor processo que eu conheço e que funciona bem para diminuir a vontade de comer chocolate, existem alguns remédios que ajudam um pouco isso, mas isso que eu vou falar já ajuda bastante. Se você comer algum outro doce antes de comer o seu chocolate, no começo você vai comer os dois, o doce e o chocolate. Você vai falar: o Jofre está maluco, só aumentou as calorias que eu comi. Mas se você fizer isso com alguma frequência, você vai descobrir que algumas vezes você não vai precisar do chocolate depois de comer doce, e que algumas vezes você vai comer chocolate, mas em quantidade menor do que você come normalmente. Isto já é um bom objetivo do regime. Há um outro vídeo que diz assim: é difícil fazer dieta, é difícil fazer regime, e que a gente mostra que o objetivo de um regime não é você nunca mais comer um doce, nunca mais comer um pudim, é você comer menos daquilo lá, com menor frequência. Esse é o objetivo. O objetivo não é não comer nunca mais. Os doces que eu estou sugerindo para você comer antes do chocolate são esses doces que têm pouca caloria, apesar de muito açúcar. São os doces, de modo geral, os doces em compota. Goiaba em compota, figo em compota. Apesar de eles serem extremamente doces, eles têm menos caloria, porque eles não têm gordura. A goiabada em tijolo, a marmelada em tijolo, já engorda porque a indústria põe gordura para que eles consigam virar tijolos. Mas se você comer esses doces, ou então doce de abóbora, doce de cidra, doce de casca de laranja, os doces caipiras de modo geral, fora
pé de moleque, fora doce de leite, que engorda bastante, fora paçoca. Esses doces caipiras, de modo geral, fazem você comer menos doce. À medida que a gente ganha peso, o nosso organismo vai, como leptina e insulina, que são hormônios que aumentam a fome, vão aumentando a dosagem dele no seu sangue. Então você acaba comendo mais. Esse fenômeno faz com que o seu corpo se acostume com os hormônios mais aumentados. Então a capacidade da distensão do teu estômago diminui de tal forma vai diminuindo. Se você lembrar, quando você estava magro, você comia mais, você sentia o estômago muito cheio e isso fazia você parar de comer. Depois você fica gordo, você não sente mais o estômago ficar muito cheio. Você vai comendo, comendo, e a gente come tudo que está no prato. Por isso a gente tem que aprender a comer menos. Por isso aquele último vídeo que eu mencionei. Pessoas obesas precisam comer cada vez mais para matar a fome. E um serviço da Flórida, o Research Institute da Flórida, textualmente fala assim: a obesidade não é causada por força de vontade, como falta de força de vontade, como nas causadores de dependência química, compulsão pela comida provoca realimentação de centros alimentares, centros cerebrais, e quanto mais caloria você come, mais você quer comer. Essa armadilha não lembra da dependência química? Não é a mesma coisa que o indivíduo que usa cocaína, heroína, etc., em que ele precisa de doses cada vez maiores. É por isso que o indivíduo chega até a superdosagem, às vezes até morrer por causa disso. O efeito sanfona, as recaídas que você tem na dieta, não lembra esse mesmo sistema? Por isso que eu coloco lá que é difícil fazer regime, porque é mudança de hábito. E mudar hábito sempre é difícil. Tenta esquecer como é que se nada. Tenta desaprender de andar de bicicleta. Impossível. Durante milhões de anos, a nossa sobrevivência dos nossos antepassados foi ditada pela escassez de alimento. Então, todos nossos antepassados, todos os indivíduos que nos deram origem, por seleção natural, eram indivíduos que tinham o mecanismo de passar fome muito mais fraco do que o apetite de dar a fome. Então, por isso ele comia mais e isso fazia com que ele aguentasse até caçar outro bicho. Aquele que ficava satisfeito logo morria antes de matar outro bicho, né? Pode ter certeza que você não tem nenhum antepassado que era elegante e magrinho. Todos eram elegantes e magrinhos porque não tinha comida, né? Mas todos tinham tendência para engordar. O avanço da culinária, a fartura, a disponibilidade de alimento industrializado, que sempre engorda mais, a disposição de refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, a cultura de a gente ficar na mesa muitas horas conversando. Minhas consultas levam em torno de 1 hora e eu brinco com os pacientes que a única mesa com a gente senta e fica conversando 1 hora sem ter nenhum belisco é a mesa do meu consultório, porque sempre que a gente está conversando sentado, a gente acaba comendo mais, não é isso? Pensem nisso, obesidade não é falta de força de vontade, pode ser vício de comer. Tem muitas causas de obesidade. Você pode ter uma causa de obesidade que seja por bactérias intestinais, tem um vídeo sobre isso. Você pode ter obesidade por distúrbios químicos cerebrais, também tem um vídeo sobre causas não alimentares da obesidade. E você pode ter esse vício de comer. E por hoje é só, meus amigos. Um bom fim de semana.